A Batalha de Königsberg foi uma das batalhas finais na frente oriental durante a Segunda Guerra Mundial, ocorrendo no início de abril de 1945. A cidade de Königsberg, atualmente chamada de Kaliningrado e pertencente ao território russo, era então a capital da Prússia Oriental, um importante centro administrativo e uma cidade muito simbólica para a Alemanha. A sua captura pelo Exército Vermelho representou um passo crucial na derrocada final do Terceiro Reich. Vamos saber como foi essa batalha. Königsberg era a capital da Prússia Oriental, uma região historicamente ligada à Alemanha, mas geograficamente separada do restante do país, pelo chamado Corredor Polonês. A história da cidade, antes da Segunda Guerra Mundial, é marcada por uma rica trajetória que remonta à Idade Média, quando a cidade foi fundada pelos Cavaleiros Teutônicos. Ao longo dos séculos, ela se tornou um importante centro cultural, comercial e político na região do Báltico, desempenhando um papel fundamental na formação e no desenvolvimento do Estado prussiano. O nome da cidade vem da palavra König, rei em alemão, em homenagem ao rei Ottokar II da Boemia, que apoiou os Cavaleiros Teutônicos, e a partir daí a cidade se tornou um posto avançado militar e comercial da Ordem Teutônica e fazia parte da Liga Hanseática. A Ordem Teutônica enfrentou a Polônia na chamada Guerra dos 13 Anos, e com a derrota dos Cavaleiros, parte das terras da Prússia passou ao domínio ou influência da coroa polonesa. Em 1660, a região, chamada de Ducado da Prússia, deixou de ser vassalo da Polônia, conquistando a sua soberania. Em 1701, Frederico I, o rei da Prússia, foi coroado em Königsberg, e ao longo do século XVIII, o reino da Prússia expandiu-se, surgindo grandes centros como Berlim e a própria Königsberg. Isso mostra a importância da cidade na história alemã e no coração dos alemães. Em 1871, Otto von Bismarck unificou a Alemanha, da qual Königsberg e a Prússia Oriental passou a fazer parte. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Prússia Oriental foi palco de combates, sobretudo nas batalhas de Tannenberg e dos Lagos Masurianos, mas a cidade de Königsberg em si não foi atingida. Com o final da Primeira Guerra e o Tratado de Versailles, o chamado Corredor Polonês separou a Prússia Oriental do restante da Alemanha, ou seja, a cidade ficou cercada pela Polônia. E ainda assim, Königsberg permaneceu um importante centro administrativo alemão. Com o início da Segunda Guerra Mundial e o avanço alemão na Polônia, a Prússia Oriental e Königsberg voltaram a fazer parte da Grande Alemanha, o que foi celebrado grandemente pelos alemães e capitalizado pelo Partido Nazista, que investiu em estrutura e fortificações na cidade, que tinha grande valor estratégico e simbólico, pois além de abrigar estas fortificações e instalações militares, era também um centro cultural importante para a Alemanha e berço de figuras proeminentes, como o filósofo Immanuel Kant. Com a virada na maré da guerra e com o Exército Vermelho passando a ofensiva enquanto os alemães recuavam, Königsberg passou a ser um alvo natural do avanço das tropas soviéticas. Ao longo de 1944 e início de 1945, o Exército Vermelho lançou várias ofensivas de grande escala, empurrando as forças alemãs para o oeste. Entre janeiro e fevereiro de 1945, a ofensiva da Prússia Oriental visava tomar Königsberg e isolar a região para cortar o acesso alemão ao Mar Báltico. As tropas alemãs na Prússia Oriental encontravam-se exauridas e desorganizadas após anos de guerra. Ainda assim, pretendiam defender Königsberg até o fim, devido ao valor estratégico e propagandístico da cidade. E Hitler logo transformou a cidade em mais uma daquelas fortalezas, onde a palavra rendição era proibida. As defesas da cidade foram reforçadas, trincheiras e guarnições foram concentradas sob ordens do comando local, o general Otto Lasch,
que era o responsável por essa defesa. No fim de janeiro de 1945, com a ofensiva da Prússia Oriental em andamento, as tropas soviéticas cercaram grande parte de Königsberg, cortando as rotas de suprimento e reforços alemães. A população civil sofria com falta de recursos e abrigos adequados. Muitos tentaram fugir pelo porto de Pilau, mas o recuo era cada vez mais difícil sob o ataque soviético. Antes deste ataque terrestre decisivo, as forças soviéticas realizaram bombardeios de artilharia e ataques aéreos sobre a cidade. Os primeiros combates urbanos foram marcados pela dureza da resistência alemã e pelas dificuldades logísticas encontradas pelos soviéticos numa cidade fortificada e em ruínas, especialmente no centro e nas fortificações históricas da cidade. Em 6 de abril de 1945, o Exército Vermelho lançou a ofensiva final sobre Königsberg. A terceira frente bielorrussa, sob o comando do Marechal Alexander Vasilevsky, desencadeou ataques coordenados nas frentes norte, sul e leste da cidade. As tropas soviéticas superavam os alemães em número e em equipamentos, incluindo tanques, artilharia pesada e apoio aéreo. O combate, então, passou a ser casa a casa, rua a rua. As fortificações antigas e os fortes que circundavam Königsberg atrasaram o avanço soviético. No entanto, a superioridade numérica e material do Exército Vermelho acabou sendo decisiva. Muitos dos soldados alemães já estavam fisicamente e também moralmente desgastados pelos combates anteriores e pela situação desesperadora do Terceiro Reich no mês de abril de 45. Em 9 de abril, após cerca de 3 dias de combates intensos, o comandante alemão General Otto Lasch assinou a rendição. A rendição de Königsberg representou um golpe simbólico e militar significativo para o governo de Hitler, pois a cidade era um dos últimos bastiões da defesa alemã no leste. Ao final da batalha, 50 mil estavam mortos ou feridos e 80 mil foram feitos prisioneiros, enquanto que os soviéticos tiveram baixas em torno de 10 mil soldados. A população civil da cidade também sofreu pesadamente. Muitos morreram durante o cerco nas tentativas de fuga. E a infraestrutura de Königsberg ficou em ruínas, e a cidade nunca mais foi a mesma. O êxodo alemão de Königsberg e de toda a Prússia Oriental, durante e logo após a guerra, foi parte de um processo dramático que afetou milhões de civis nos territórios do Reich. Entre 1944 e 1950, grande parte da população germânica da região fugiu ou foi expulsa, transformando radicalmente o perfil étnico e cultural da antiga capital prussiana. Tudo agravado pelo fato de que a maior parte das rotas terrestres para o interior da Alemanha foi cortada conforme os cercos soviéticos se fechavam, sobretudo no início de 1945, quando o inverno rigoroso e o fogo de artilharia dificultava ainda mais qualquer evacuação por terra. O principal caminho de fuga, então, tornou-se o porto de Pilau, atual Baltiski, numa península do Mar Báltico, de onde partiam navios para regiões ainda sob controle alemão. Milhares de civis foram embarcados em navios, muitos dos quais superlotados. Esse êxodo marítimo foi marcado por tragédias, como o afundamento do navio de transporte Wilhelm Gustloff, em janeiro de 1945, considerado um dos maiores desastres navais da história, em termos de vidas perdidas. Mais de 10 mil pessoas morreram no afundamento do Gustloff. A rota de fuga tornou-se importante porque, com o avanço soviético em direção à Letônia, Estônia, Lituânia, ou seja, o Mar Báltico, a guerra chegou a esse território. Então, os navios levando os refugiados, que eram cidadãos alemães e soldados feridos, de volta para o porto de Kiel. Tudo começava nesses portos, em Königsberg, Danzig, em Memel e também em Riga. Daqui as pessoas eram embarcadas e transportadas através do Mar Báltico até portos como Kiel, Flamburg ou Lübeck. Essa era a rota de fuga. Nesse caminho, o navio Gustloff
que tem uma belíssima maquete aqui no Memorial da Marinha Alemã em Labour, ele estava repleto de pessoas. Tanto as cabines quanto o convés estavam coalhados de refugiados, em macas, cadeiras, sentados no chão, mas fugindo desesperadamente do avanço do Exército Vermelho em 1945. Durante 110 dias, 800 a 900 mil pessoas civis foram evacuadas e mais 150 mil soldados feridos. Mais de 700 navios foram utilizados. E durante todo esse esforço, 1 a cada 10 navios era atingido e afundado. E cerca de 25 mil pessoas perderam suas vidas. O ataque mais impactante, que levou o maior número de pessoas, foi o ataque ao Gustloff. A maquete do Gustloff, aqui no Memorial de Labour, na Alemanha, você tem a dimensão, um tamanho, eu vou dizer até titânico, para lembrar de um outro naufrágio do Titanic, desse poderoso navio de transporte. Mas 3 torpedos de um submarino soviético afundou o navio e levou a grande maioria dos embarcados nessa viagem trágica. Essa é a espia ou a janela de uma das cabines do Gustloff, esse navio que aqui está. O navio Wilhelm Gustloff partiu do Mar Báltico levando 10 mil pessoas, entre civis, a maioria, e 1.500 soldados, para o porto aqui de Kiel. Mas o que aconteceu no caminho do Gustloff, nessa rota de fuga em 1945, foi a maior tragédia marítima da história. Após a rendição da cidade, os civis que ali restavam foram empregados em trabalhos forçados ou enviados para campos de prisioneiros. As autoridades soviéticas assumiram o controle total e iniciaram gradualmente o processo de expulsão dos alemães. Entre 1946 e 1948, a maior parte dos alemães que ainda estavam em Königsberg, agora chamada de Kaliningrado, foi formalmente expulsa ou deportada para as zonas de ocupação na Alemanha. As famílias foram obrigadas a deixar tudo para trás. E os relatos incluem viagens de trem superlotados, falta de comida e doenças. E a cada embarque a região ia sendo repovoada com soviéticos vindos de outras repúblicas, principalmente russos, alterando a composição demográfica local. Praticamente toda a população alemã de Königsberg foi removida, fugiu ou morreu no processo. A cidade perdeu quase todos os traços de sua herança germânica. A União Soviética repovoou a região com cidadãos de diversas partes do país, principalmente da Rússia Central, e, como eu disse, renomeou Königsberg com o nome de Kaliningrado, em homenagem a um filósofo soviético, Kalinin. Para a nova população russa, Kaliningrado tornou-se sinônimo de um território conquistado, ocupado legalmente por decisão internacional, e a sua origem histórica alemã foi suprimida ou ignorada. A posição geográfica tornou Kaliningrado um local de grande importância militar e geopolítica para a Rússia, pois oferece acesso direto ao Mar Báltico. O Oblast de Kaliningrado é um sujeito federal, ou seja, uma parte federativa da Rússia, com seu próprio governo local, inclusive uma Duma, um parlamento, mas sujeito à legislação federal da Grande Rússia. Durante o período soviético, foi instalada em Kaliningrado uma forte presença das forças armadas russas. Ali, até hoje, é a sede da frota do Báltico e conta com bases navais, aéreas e terrestres. Embora na condição de um enclave, ou seja, um território cercado por outros países e sem acesso terrestre direto, países estes que integram a OTAN e a União Europeia, mais especificamente a Polônia e a Lituânia, isso só aumenta a relevância estratégica da região para a defesa russa e é um foco de tensão nos tempos de hoje.
pois, exatamente por não ter conexão terrestre contínua com o território russo principal, Kaliningrado depende de acordos bilaterais e internacionais para transporte e comércio. E as tensões entre a Rússia e os países da OTAN podem afetar o trânsito de mercadorias e pessoas, gerando desafios logísticos e diplomáticos. Embora o passado alemão-prussiano da antiga Königsberg ainda esteja presente em alguns marcos históricos e na memória coletiva, a cidade passou por uma profunda transformação demográfica e cultural no período pós-guerra, constituindo-se atualmente em um território de predominância russa, com desafios e oportunidades particulares decorrentes de seu estado geográfico e político. A Batalha de Königsberg transformou a região.